Estamos ao vivo com o repórter Lucas Moura, ele que já está justamente com o Fredson Santana, que é a pessoa vítima que relata essa agressão. Lucas, eu já adiantei para quem estava em casa, um pouco antes de chamar o nosso comercial aqui, o nosso cliente, que é o nosso compromisso, mas eu acho que ninguém melhor do que ele para contar essa história. Uma boa noite para você. Mariana, boa noite mais uma vez a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Eu estou aqui com o Fredson está aqui com a gente. Mesmo em um momento que é delicado, é difícil, ele se dispôs a falar com a gente. E, Mariana, eu queria até acrescentar uma informação antes de começar a falar com ele, porque é o seguinte, o Fredson, ele foi servidor público durante muito tempo. Hoje ele atua como administrador, né, está mais ligado à iniciativa privada. E, para além disso, é importante que se diga que o Fredson é nosso colega de emissora, desde o último domingo, com a estreia do programa Sergipe Tem. Ele é o apresentador desse programa, que está sendo exibido aos domingos, depois do sorteio do Caju Cap. Então, assim, é nosso colega de emissora também, tem um programa na casa, está apresentando um programa na casa, e, obviamente, que isso nos deixa ainda mais incomodados com toda essa situação, né? Mas, Fred, só queria te ouvir. Tudo isso aconteceu na última quarta-feira, 8 dias ontem, e o que de fato aconteceu? Eu queria que você contasse para a gente a situação. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Particularmente, eu sei que isso não foi a primeira vez que aconteceu em Sergipe, no Brasil. Eu sei que é difícil tocar nesse assunto, mas primeira coisa que para deixar registrado, que é fato, nós estamos em 4, 2 brancos e 2 negros, vamos dizer assim, se for para descaracterizar pela cor da pele. Nós saímos de uma pizzaria, Mamma Mia Natália Nova, onde eu conheço o dono já há quase 10 anos, sou conhecido um pouco da região, e nós só fomos pegar 2 pizzas, no qual o mais escuro, amigo nosso e vizinho de rua, foi até o carro, junto com o loiro, levar a pizza no carro, e eu e o outro ficamos pagando a conta e conversando com o dono da pizzaria. Quando nós saímos, fomos abordados por 2 policiais, de gêneros opostos, onde, com os 2 com pistola na mão, apontado para nós, pedimos para nós botar a mão na cabeça e abrir as pernas, e dizendo que ia fazer uma revista. Eu, particularmente, queria me apresentar a ele, até porque não sou isso tudo, mas tenho uma caminhadazinha, um pouco de conhecimento, sou um pouco conhecido, queria me apresentar a ele. Quando eu fiz a postura de poder tratar ele, me apresentar a ele, foi quando ele gritou mais uma vez, pedindo para que botasse a mão na cabeça, virasse as costas, com a pistola em punho, e assim eu fiz. Como nunca fui abordado, isso a gente não aprende na escola, eu tive que olhar para os meus amigos do lado, para poder ver como é a posição de uma abordagem. E assim fiz, mas não foi o suficiente, porque ele chegou batendo ainda nos outros 2, mais escuro, chutando tornozelo, dando soco nas partes genitais. E isso me incomodou. Mas o que mais me incomodou, que me deixou muito triste, Mariana, que estão nos ouvindo, foi a forma, o ódio que ele transmitia, e chamando de negro prateado, negro venha para cá. Ele bota o loiro, o mais claro, que estava conosco, de lado. Ele fala isso, ele deixa bem claro. Galego, vem aqui, deixa de lado. E aí faz a abordagem conosco da maneira que ele estava fazendo. Após, ele pediu para revistar o carro, sem nenhum problema também. Foi permitido fazer isso. Quando não encontrou nada, depois de um certo tempo, nos colocando no constrangimento, em frente à pizzaria, durante mais de 20 minutos, de perna aberta, como ele queria, porque não estava o suficiente, ele tinha que chutar para poder estar a perna aberta como ele queria, com a mão na cabeça, deixou a gente naquele constrangimento, e algumas pessoas em evidência. É claro que isso aconteceu na quarta-feira passada, nós fomos registrar na sexta, mas a ouvidoria da Polícia Militar pediu para retornar na segunda, nós só queremos tornar público a partir de segunda, isso nós fizemos, e foi a partir dali que alguns outros começaram a falar relatos sobre essa postura da Polícia Militar. O que me deixou muito triste é que a gente ouve esses relatos sempre, mas quando a gente vive, aí a gente vê que é totalmente diferente. Então, naquele momento, com aquela policial com a pistola o tempo todo na minha cabeça, então ali a gente não podia fazer qualquer coisa, o que seria de Fred hoje, nem estaria aqui, não estaria nem aqui. E o que mais incomoda é essa abordagem, esse ódio que é transmitido. Por que esse tanto ódio? Porque somos negros? Porque construímos esse país com esforço, com sangue? Por que tanto ódio? Por que transmitir tanto ódio? E isso me incomodou muito. Hoje, entendo a necessidade de tornar isso em público, tornar isso
possível de alcançar outros ouvintes, outros telespectadores, outros que foram agredidos também, nessa perspectiva de dizer que hoje eu sei da dor que vocês estão sentindo. E eu me coloco também à disposição nesse processo de poder mobilizar, ajudar a fazer com que a corporação, a instituição entenda a necessidade de parar e refletir sobre quem estão na rua. Eles não estão nem sabendo diferenciar quem é cidadão e quem é bandido. Fredson, você deixa claro no que você coloca que você foi ofendido, né? Que eles usaram de palavrões, de termos racistas para se referir a você. O rapaz loiro que estava com vocês foi ofendido de alguma forma? Não, no máximo ele chamou loiro, venha para cá, ele bota um pouco de lado, fez uma abordagem dele, vendo se tem alguma coisa tocando no bolso, no casaco, mas não teve nada de chute, não teve soco do sentido vertical de baixo para cima, como aconteceu conosco. Ou seja, as pessoas negras, as pretas que estavam lá, foram agredidas e destratadas. O loiro não? Não, exatamente. Teve tratamento totalmente diferente. Isso ficou claro entre nós, isso ficou claro com o dono da pizzaria, com os funcionários da pizzaria, com os que estavam passando ali. Então, eu quero deixar também claro os que estavam ali, porque a polícia me deixou minha honra em evidência, minha dignidade em evidência. Eu fiquei em evidência naquele momento. E quem não me conhece ali, disse ali, ali tem mais outros bandidos, e etc e tal. Então, eu fiquei em evidência, minha honra está em evidência, por causa da má postura que esses dois policiais fizeram. Então, eu não sou bandido, tenho família, e mesmo que seja bandido, a abordagem não é assim. Se não teve troca de tiro, não teve nada, então não é assim. Eu entendo que não é assim. E não existiu nenhuma atitude suspeita. É bom que se frise isso. Vocês estavam saindo de forma pacífica da pizzaria, com a pizza nas mãos. É bom que se frise, viu, gente? E aqui eu quero frisar uma questão e quero deixar bem explicado para que o pessoal de casa possa entender. Porque a forma que alguém se veste, a forma com que ela está na rua, não quer dizer absolutamente nada, né? Isso não dá à polícia ou qualquer instituição de segurança o direito de tratar as pessoas de forma diferente. Mas o Fredson estava vestido praticamente assim, né, Fredson? Com uma roupa muito semelhante a essa, porque saía do seu trabalho. Ou seja, por mais que existisse qualquer ideia de suspeição, de que ele estivesse em atitude suspeita, coisa assim, enfim, não existia nada disso, não era, Fredson? A única coisa é que estamos com 2 pizzas na mão. Era isso que a gente estava. Era só pizza. E ele viu isso. Eles apontaram a arma para vocês, intimidaram? Isso foi... Chegaram a ameaçar, não? Não, o tempo todo a arma estava apontada. Mesmo depois da revista? Sempre. Mesmo depois que viram que vocês não estavam com arma nenhuma, a arma estava apontada? O tempo todo. Nenhum momento baixou. O masculino baixou a arma para nos revistar. Mas a policial, o tempo todo, estava com o dedo no gatilho, com a arma apontada para nós. Agora, como estava o de costa, o pessoal que estava assistindo dizia que era totalmente para mim. Toda hora ela ficava com o revólver apontado para mim. Fredson, eu vou pedir para você passar para cá um pouquinho, só um segundo, porque eu quero conversar também com o Dr. Carlos Uzarte, que neste caso é o advogado do Fredson. Eu volto a falar com você, Fredson, no final, que eu quero encerrar o link com você, mas eu queria entender, Dr. Carlos, o seguinte: neste caso específico, quais são as providências adotadas e o que é que vocês vão fazer a partir de agora, o senhor, claro, na posição de advogado dele? Desde o primeiro momento, quando ele nos procurou, né, nós demos as primeiras informações de como a gente iria conduzir esse caso. Levamos ele na DAGV, hoje pela tarde. Pela manhã nós fomos até a Secretaria de Segurança Pública, até porque, por se tratar de um cliente que tem um nome no Estado, a gente buscou principalmente ir atrás das instituições. Há muito tempo que nós estamos frisando que já tem estudos e informações voltadas para essa capacitação da Polícia Militar. A gente sabe que não é toda a instituição, né, militar, que todos os militares não. É um caso onde ocorreu e que a gente precisa sanar esse problema, que a comunidade da região, após a situação com o Fredson, nós tivemos relatos e mais relatos que na região continua acontecendo essa situação. Então, levamos ele, conduzimos a DAGV, hoje fizemos o boletim de ocorrência, e agora vamos aguardar também o trâmite, que existe um devido processo legal para o caso, e passo a passo a gente vai fazer a defesa dele e resolver esse problema, porque esse racismo toca a todos, né? Toca a mim, toca... Quando ele estava falando aqui, eu já estava sentindo também, eu ouvi isso hoje, mas
É algo que passa do limite do normal, né? Uma abordagem nunca pode ser esse tipo de abordagem. Existe limite, existe procedimento e jamais ninguém pode ser constrangido a tamanha atrocidade de ser reduzido ao seu tom de pele, à sua cor de pele. Perfeito. Doutor, quero te agradecer, mas eu estou aqui também com a Leila Leles e com a Isabela Santos, elas que fazem parte da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sergipe, a OAB também está acompanhando toda essa história de perto. Doutora, eu queria saber o seguinte, como é que a OAB vê essa história e de que forma vai acompanhar esse caso também? Então, a OAB recebeu essa denúncia e nós estamos acompanhando e continuaremos vendo o desenrolar dessa história. É importante saber que a OAB é um membro da sociedade civil e que nós estamos aqui para apoiar a população e cobrar dos órgãos públicos o andamento correto do processo e toda a legalidade das questões que precisam ser resolvidas, questões raciais, perfilamento racial é uma coisa muito séria, isso não pode acontecer, de julgar uma pessoa pela aparência, pela cor da pele e achar isso natural. Isso não pode ser naturalizado, não pode... E tem que ser enfrentado. Nós precisamos enfrentar essas questões para que tenhamos uma sociedade igualitária. Perfeito. Eu agradeço a presença das senhoras também. Fredson, por favor, o senhor pode vir aqui ao meio, porque nós vamos encerrar o link, mas eu quero encerrar te ouvindo, porque diante de tudo isso, de toda essa situação, eu queria saber como é que está o seu coração no sentido do que é que você deseja, né? O que é que você espera que aconteça. Eu imagino que para você ter vindo a público foi muito difícil. Para vir a público foi uma decisão que não foi fácil. E imagino que você tem um objetivo nisso tudo, né? O que é que você espera que aconteça? Por que é que você veio a público? E especialmente também no seu caso, né? Como é que você espera, por exemplo, que haja uma punição? Enfim, o que é que você espera? Na verdade, primeiramente eu queria agradecer tanto ao Zuzarte e ao pessoal da AB, vocês também, os colegas da TV também, que estão tornando o assunto em público. Particularmente, eu queria agradecer também ao Coronel Andrade, que nos recebeu atentamente, mas gostaria muito e espero muito que possamos reavaliar, a própria instituição avaliar esse comportamento desses membros que fazem parte da corporação. O principal é poder avaliar isso e que esse racismo possa ser verificado, reconhecido que é racismo. Isso foi racismo, fazer abordagem diferenciada, não tem necessidade disso. Se é uma abordagem, tem que ser para todos, igual. E também sem truculência, sem ódio, sem raiva. O que a gente viu, a raiva deles mesmo. É isso que magoou muito nesse processo. E que a sociedade possa também, a partir desse momento, possa também entender que tem que falar, tem que colocar para fora. Então, foi difícil também vir aqui à tona, poder falar mesmo, mas a ideia é que podemos engrossar o couro mesmo e dizer que precisamos nos unir nesse processo. Estou à disposição também para poder esclarecer, de poder informar como foi que os fatos aconteceram. Não quero saber com relação aos agressores, mas sim pelas suas posturas. Eu estou falando da postura que eles fizeram, foi errada, equivocada, precisa ser punido a forma que aconteceu. Então, eles precisam ter a punição pela forma e não pela pessoa que são. Até porque eu nem conheço esses dois policiais. Mas a forma e o que eles apresentaram, a mim, ficou claro que eles fazem com outros. E isso me magoa, isso machuca. Agora, nesse exato momento, eles estão abordando outros dessa mesma forma. Machucando, moendo, castigando o povo preto. Obrigado, Fredson, pela presença e participação. Mariana, volto com você. Te agradeço, Lucas, pelas informações. Você diz a ele que eu sinto muito pelo que aconteceu. E dizer para quem está em casa que quando a gente fala desse assunto, muitas pessoas falam assim, mas você acha que na hora da abordagem, Mariana, ele olhou e falou, não, esse é preto, esse eu vou agredir, esse é branco, esse eu não vou agredir. Gente, não necessariamente isso acontece. O racismo faz parte do nosso imaginário. Ele não precisa necessariamente de intenção para existir. O nosso ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, ele fala que o racismo é estrutural. Ele está em todas as partes da nossa estrutura aqui no nosso país. Então, está inclusive nas instituições, entranhado. E os números mostram isso. A diferença na abordagem
policial contra negros fica ainda mais explícita nesses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. O levantamento diz que entre 2020 e 2021 houve uma queda de 5% na taxa de mortalidade por intervenções policiais, quando não são levadas em conta a raça das vítimas. A análise foi produzida a partir de dados de registros policiais de secretarias estaduais e do IBGE. Só que a segmentação, quando você separa brancos e negros, dessa mesma estatística, revela uma grande disparidade. Enquanto no período, a morte de brancos em intervenções policiais teve uma queda de 30,9%, a mesma estatística para negros subiu 5,8%. E que fique claro, gente, não acontece necessariamente porque o policial estava com intenção de fazer isso, porque ele é racista no sentido de eu vi o negro, eu vou ali fazer isso com ele, mas porque faz parte justamente da nossa estrutura, do nosso imaginário. Achar que a pessoa preta é o culpado, é o suspeito. A gente não deve permitir que racistas se expressem através dessa violência. As pessoas que viram essa situação e nada fizeram, é preciso que estejamos atentos. Angela Davis diz que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. E quando verem qualquer tipo de situação, seja com a polícia ou qualquer outra circunstância, filma. Tenta filmar de alguma forma. A gente vai com o posicionamento agora da polícia em relação a esse caso, se eles confirmam o que aconteceu, se eles têm uma outra versão.